Armadilhas de mercado servem para tirar o seu dinheiro ou para te dar dinheiro. Depende se você é o operador ou a operadora que está caindo naquela armadilha, né? Que está vendo aquele topo, que é um topo importante para o mercado parar ali, é um ponto bom para voltar a descer, só que antes disso, o que o mercado faz? Ele mostra para você aquela ilusão, não, vai continuar, compra! E assim, vai ter o dia que o mercado vai estar numa super tendência, ele não vai parar. Mas na maior parte do tempo, você comprar topo, principalmente sem frequência, topos que ali é o final do movimento, a chance de você ficar pendurado é muito grande. Matheus, você fala uns termos que eu não entendo. Ficar pendurado é você comprar muito caro, sem um lugar bom para colocar o seu stop, e o mercado deixa você comprado e começa a descer. Ali, ou você finaliza rapidamente a operação, ou você vai deixar o seu stop bem distante. O problema é que quem geralmente cai no primeiro erro, que é no canto da sereia, é muitas vezes comprar a última tacada de euforia para depois o mercado começar a descer. A mesma pessoa muitas vezes vai puxando stop, ela, não, o mercado está descendo, mas ele vai parar. Porque eu não acredito que foi só eu comprar e o mercado parou. E aí acontece isso, foi só você comprar, o mercado parou, isso gera uma série de problemas emocionais, porque aí você começa a achar, né? Você começa a encontrar pelo em ovo, achar que o mercado tá contra você, sendo que assim, gente, o mercado, se você entrar amanhã ou não entrar amanhã, se eu operar amanhã ou não, o mercado vai fazer a mesma coisa. Ele não vai mudar por causa de mim. Então, é melhor eu entender como me aproveitar, porque isso vai fazer as coisas andarem de uma maneira mais saudável, tá? Esse vídeo que eu vou colocar para você foi ao vivo na sexta-feira à tarde, por volta das 3h35 ali, e era para ser um vídeo do Instagram, só que ele foi se estendendo. Vocês vão ouvir eu falando ali no ao vivo. E quando eu vi, ficou num tempo um pouquinho maior do que o esperado. Falei, vai pro YouTube, mas vai ajudar bastante vocês. Eu acho que esse tipo de vídeo, eu percebo que vocês gostam. Então eu acabo mostrando ali como eu trabalharia o preço, criei na hora um gerenciamento ali junto com você que vai estar me vendo. E o mercado já estava no horário mais parado, numa sexta-feira, a gente fez o que deu, tá bom? Então, bora pro vídeo. Antes, você considera isso que eu faço todos os domingos e quartas-feiras uma boa aula? Então o seu like é a prova disso, tá? Porque é a maneira do YouTube levar meu vídeo para outras pessoas, é através do like. Hoje em dia é o que o YouTube considera como algoritmo para enviar para outras pessoas que estão pesquisando lá. Eu quero vencer no day trade, como parar de perder no day trade. Se está ajudando você, compartilha com alguém dando esse like aí, tá bom? Então, agora sim, bora pro vídeo. Aonde acontecem as armadilhas de mercado? Eu tô ao vivo aqui, tá? 3h36, eu quero mostrar para você aonde geralmente eu quero vender, tá? E eu vou vender a mercado. Vamos pensar aqui que eu posso perder R$600, tá? Vamos colocar esse gerenciamento. Eu tô falando e já fazendo porque o mercado tá ao vivo, tá, gente? Eu estou aqui, hoje é dia 2 de maio de 2025 que eu estou gravando isso. Eu não queria gravar pelo replay. Queria gravar realmente pelo ao vivo, tá? Então assim, por que eu estou vendido? Porque esse ponto é o ponto aonde acontecem as armadilhas, tá? E partindo do pressuposto que eu posso perder até R$600, eu posso até aumentar a minha mão em pontos que eu acredito, ok? Então eu aumentei um pouquinho a mão aqui, sei dos riscos, eu posso perder R$600 no dia. Quando o ponto ele é muito importante, o que tende a acontecer? Primeiro de tudo, compradores estão comprando isso aqui, ok? Compradores estão comprando, certo? Estamos falando de 118 pontos, stop curto, né? Os
compradores estão botando para quebrar. Só que, entenda, esses caras aqui, eles estão chegando no fim da festa. Eles estão chegando no fim da festa. Então eu não estou esperando gatilho, eu não estou esperando nada. Eu só estou vendido na região. Com 100 pontinhos ali de stop. Porque eu acredito no seguinte. Se esse ponto aqui for realmente um ponto de parada, essas regiões, no mínimo, o mercado tende a voltar no fundo dessas regiões. As armadilhas, elas vão acontecer em retrações, em lugares que vamos ter confluências gráficas. É aqui que acontecem as armadilhas. Então, eu estou no simulador, não sei se eu avisei para vocês, mas estou no simulador, tá? Eu vim mais de uma maneira didática para fazer essa aula para você. Então aqui, eu preciso entender que se eu tenho um ponto importante, se eu tenho um porquê, se eu tenho ali motivos para estar posicionado, cara, eu preciso acreditar nesses motivos. Então, por exemplo, aqui, o mercado acabou de tocar nessa região. Eu até posso, caso o mercado pare por aí, aumentar um pouco a minha mão e reduzir a minha exposição no tamanho de stop. Lembre-se que eu estou falando que eu posso perder R$600. Então, a minha preocupação é o meu capital. Dentro do meu capital, deixa eu tirar aqui esses dois contratinhos, ficar só com esse. Eu posso fazer isso tranquilamente. E aí, o que eu preciso que você entenda? Quando eu estou numa confluência gráfica, é normal que o mercado, primeiro, ele tente colocar pessoas a favor do rompimento para depois ele voltar na cara. Eu não sei se você sabe disso, mas os rompimentos geralmente eles falham ali mais de 80% das vezes, tá? Então, não é que o mercado não vai subir, mas normalmente ele não sobe de cara. Porque na primeira vez os atrasados estão ali. E aí você precisa entender que existem grupos. Por exemplo, nós temos, os famosos touros. Quem são os touros? Os caras que compram nos pontos de compra. Os ursos são os que botam para quebrar em pontos de venda, e tentam levar ao mercado. E existem os porcos, que é por isso que a gente fala manada, que são os caras que entram depois que ninguém quer mais comprar. Sabe aquela pessoa que ela entra sempre no final? Depois que não tem mais lucro? Então, assim, eu preciso acreditar na operação, por isso que eu quis trazer para o ao vivo. Quando eu faço replay, eu faço do mesmo jeito, mas é legal para você entender essa questão. Pô, quando eu me exponho no mercado, cara, eu preciso me expor em pontos que existe um porquê, existe um motivo. E aí tem até uma coisa legal. Quem espera gatilho de vela, dê uma olhada aí no que aconteceu. O mercado passou, armou o gatilho, nem teve calor quando o gatilho ele foi ativado, que seria aqui essa vela 400. Porém, eu preciso entender também que muitas vezes o mercado não vai dar gatilho. E aí o cara que opera gatilho, ele vai ter que se contentar com aquilo que ele conseguiu, tá? Então, eu gosto da região e também gosto de gatilhos, mas quando a região é muito importante, por isso que eu estava querendo gravar uma aula, eu abri o gráfico e falei, vou gravar uma aula agora. Quando é muito importante, cara, isso é bem legal pra gente. Então agora, eu sei que vai ficar um pouquinho comprido, pro Instagram, mas para quem quer estudar, acho que vale a pena. Até onde eu posso levar essa operação, Matheus? Porque o mercado, num contexto geral, o mercado está estranho, tá lateral, aquela coisa. Beleza.
Aí eu preciso ir para tempos maiores. Tá? 5 minutos. O que está acontecendo? Chegando nas regiões de topo. E aí pode ser que o mercado dê uma batidinha para baixo. Aí eu que posso me expor no máximo ali, né? Posso perder R$600. O que eu posso fazer caso o mercado venha romper de novo aqui a vela dos 5 minutos? Eu posso fazer a famosa alavancagem. Eu vou colocar um gráfico limpo aqui. A alavancagem, ela está totalmente relacionada, na minha maneira de ver o mercado, com os 5 minutos. Então, por exemplo, quando eu olho o 15, vamos ver o que está acontecendo no 15? $15 minutos. Deixa eu tirar as ordens, as posições. 15 minutos. Tentando bater para cima, mas você percebe que o mercado ele tá assim, ó. Ele tá numa lateralização de tempos maiores, tá? Ele tá vindo cada vez perdendo um pouco mais as estribeiras. Então, o melhor dos mundos aqui, vou colocar de novo as ordens, seria o 15 minutos que já parou, primeiro de tudo, não romper máxima. Então, se o mercado for romper máxima, eu não preciso perder mais nada, tá? Eu não preciso. Deixa eu até tirar essa compra aqui de cima, porque eu só preciso do seguinte: eu preciso de proteção se tudo der errado. Eu me expus, não vejo problema nenhum em você se expor. E agora a gente tem, ó, agora eu tô um pouco mais exposto, tá? A gente tem o risco de voltar para o 0 a 0. Matheus, põe no 1 minuto. Eu preciso que você entenda, por mais que eu olhe muito 1 minuto, gente, eu estou com meu gráfico de 60, de 15 e de 5 minutos abertos. Por que eu não quero fazer uma parcial mais longa aqui? Aqui os 5 minutos tá lindo, Matheus. Eu sei, mas eu não posso fazer tão longa, porque quando eu olho o 15 para ficar bonito, ele precisa romper a 27, pelo menos para tentar voltar para fundos. Eu não sei se ele vai fazer isso. Agora, quando eu olho para o 5, eu sei que tem uma chance, ainda que o mercado não queira cair, dele fazer isso aqui, ó, dele bater nessas regiões, tanto de 50%, ok? Como talvez até uma região mais aqui de baixo. Então ali são pontos que eu considero muito mais tranquilos, tá? Para eu fazer minhas parciais, do que querer levar uma operação, sendo que, aí eu vou falar de uma análise que eu já fiz antes do dia abrir, o nosso dia hoje foi muito legal com os alunos. Eu já sei que o mercado hoje, ele estaria propenso a ficar lateral aí nessa região. Por quê? Porque tem um tempo maior que quer cair, mas ele ainda tem que se decidir. E para esse tempo maior se decidir, leva muitas vezes ali um dia todo, a parte do dia. Eu falei que poderia pegar até a parte da tarde. Então é esse motivo, aí eu acho que é o entendimento de mercado que você tem que ter, que faz eu querer ficar numa operação sem sair, ou eu querer sair de uma operação, que é o caso aqui, pelo menos com a quantidade maior de contratos. Então aqui eu preciso entender se o mercado vai bater aqui nesse ponto. Eu acredito que ele venha no 61.8, mas os 50% é sempre mais garantido. Então eu tirei
1/3 da alavancagem e eu tiro a outra parte da alavancagem ali embaixo, ok? Ô, garotinho, pronto. Agora, olha como as coisas vão mudando. Agora eu posso, por exemplo, se tudo der errado, aceitar R$400 no bolso, 434. Eu posso falar assim, já que eu arrisco 600, se tudo der errado eu ganho 600 e aí eu deixo aqui. Agora eu tenho várias possibilidades. Ou eu posso fazer o seguinte, eu reduzo a minha mão, tá? Eu também posso fazer isso, só que aí eu preciso entender que a hora que eu decido fazer isso, eu vou ganhar menos. Eu posso reduzir a minha mão para 3 contratos, 4, metade do que tá, e falar assim, ó, agora deixa rolar. Então eu sempre tenho essas opções, tá? Inclusive, se o mercado não quiser passar daqui, ó, ponto de barreira, tá? Geralmente, aonde que quem cai na armadilha quer vender? Quer vender aonde você já sabe que é fundo. Pô, ou eu vendo lá em cima acreditando, ou eu não vou vender aqui. Pelo amor de Deus, não venda ali. Ali não. Porque aí o mercado pode estar parando e você vai querer vender. Aí você se torna aquela pessoa que sempre vem pra festa da sopa de garfo. Entendeu? Então, eu preciso que você esteja atento a isso, tá? E aí é mais aguardar o mercado. Pode, muitas vezes, você fazer o seguinte, falar, pô, tô com 750 lá, não sei se dá pra ver na tela. Acho que não, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá. 750. Agora 670. E aí você vê que o mercado parou aonde? Aonde os vendedores da manada querem vender. Então ali eu já estou pensando como que eu vou sair da operação. Se eu seguro, se eu aperto mais um pouco, se eu deixo rolar. Então eu tenho que tomar muito cuidado com as armadilhas. E Matheus, como que eu caio cada vez menos nelas? Aprendendo que é um ponto de compra e um ponto de venda. Esperando o rompimento falso. Aonde as pessoas se enganam comprando, você está esperando para vender. Aonde elas se enganam vendendo, você está esperando para comprar. Ok? E cuidado para isso não virar um vício de querer fazer isso todo dia, porque você tem que analisar as coisas para entender. Por exemplo, aqui, nessa situação, eu tô aqui quase tirando 4 contratos. Por quê, Matheus? Porque eu preciso saber, se ele for, ó, esse rompimento aí não é legal. Não é legal. Pô, se ele falhar vai ficar lindo? Vai ficar lindo. Mas não é bacana. O que que precisa acontecer agora? Esse momento aqui é a hora do mercado voltar com tudo. É o que eu mais preciso que aconteça. Voltar na cara aqui e vir a perder mínima. Perder mínima. Por quê? Aí eu consigo acrescentar mais lotes aqui embaixo. E aí eu começo a me expor, só que agora arriscando lucro. Matheus, mas você falou que ali embaixo não é ponto de venda. Não dá para vender ali. Só que aí existe, por isso que você tem que estudar. Existe a sacada, nem sei se vai acontecer isso, tá? A sacada muitas vezes do mercado fazer esse movimento aqui. Vai travar um pouco a tela quando eu ligo isso. Ele vem, ele volta. Se ele voltar de novo, ele pode fazer isso, tá? Então o mercado tem muito disso. Então às vezes o cara não entende, e mesmo assim não é ponto de venda, só para deixar claro, seria um ponto de alavancagem para quem está muito bem posicionado se o mercado fizesse isso. Como eu estou olhando para os 5 minutos, então provavelmente eu não vou conseguir ficar muito, porque tem o tempo, né, do Instagram. Preciso ver como é que eu faço. Poderia também pôr no YouTube. Cara, é um momento que assim, eu gosto
de mostrar um pouquinho de como se posicionar, acreditar num ponto, acreditar no porquê, tá? E se o mercado vier a perder, se ele for romper máxima, paciência. Mas se ele vier a perder, a gente pode novamente dar-lhe uma tacadinha no mercado. E nesse momento o mercado deixando a gente praticamente ali, cara, praticamente ali 400 pontos do preço, nosso 0 a 0, tá? Aqui é stop gain, ó. Se eu pôr no 0 a 0, olha onde está o nosso 0 a 0. Então isso é trabalhar o preço, tá? E essa ordem aqui que eu ia colocar, se o mercado perder, eu continuo. Mas a grande intenção desse vídeo é vocês entenderem que, assim, não sejam manipulados pelo mercado. Eu sei que tem aí pessoas que já entendem o que é um ponto de compra, um ponto de venda. Cara, mas às vezes você fica perdidaço querendo comprar aonde o mercado está dizendo para os big players. Pessoal, vamos vender e você está querendo comprar. Não precisa disso. Por favor, tá? Não precisa disso. Ok? Então agora, o que a gente tem? A gente tem um mercado aí que, se ele for descer, ele tende a bater um pouquinho mais forte. Eu espero que ele não trave. Deixa eu ver se tem uma região para ele travar ali chato. Tem. Se ele quiser cair aqui, ele pode cair direto, tá? Aí eu faria mais uma parcialzinha de 45 pontos para jogar o preço mais para trás. Iria me expor um pouco, logicamente, né? Mas tá valendo. Por quê, Matheus? Cara, o 15 minutos ele tá tendo muita dificuldade para subir porque o 60 não quer subir. O 60 não quer subir. Então, assim, se o 60 não quer subir, o que eu vou fazer comprando? Ai, mas tá bonito. Você precisa olhar para tempos maiores. E por isso que eu fiz questão de estar ao vivo aqui, dia 2 de maio, 3h56 da tarde. Ok? Se o mercado ele não quer subir, não tem o que eu fazer. E aí, quem me dá essa letra é a junção do tempo maior com o tempo menor. Vamos supor que você agora fale assim, pô, Matheus, lembra que nós começamos aqui no 0 a 0? Beleza. Podendo perder R$600? Olha que legal agora. Agora nós estamos 200... mais ou menos aí, quase, né, 200 pontos acima do mercado, com 20 contratos, correndo o risco de voltar para o zero. Você acha que isso é ruim? Você agora está pesado e não está pondo mais o seu capital em risco. Você poderia, por exemplo, estopar se o mercado voltasse para essa máxima, e você estopa com R$420 positivos. Não vale a pena? Eu posso agora botar para quebrar
e nem fazer parcial também, se o mercado não quiser, eu vou direto, ou eu posso fechar o meu dia com R$ 420. Depois que você trabalha o preço, fica muito mais fácil. A única questão é a seguinte: você precisa entender uma coisa. Primeiro de tudo, o mercado é soberano. Se o mercado quiser, ele vai bater para cima. Ah, Matheus, mas você está dizendo que é mais difícil por causa dos 60. Irmão, quem manda é o mercado. E principalmente com o stop mais curto agora, o stop gain. Sabe? De aceitar 426. Quem manda é o mercado. Se o mercado quiser continuar, ele continua. Se ele quiser subir, ele vai subir. Então, eu preciso entender que o mercado é soberano para eu manter minha humildade. Ok? Segunda coisa, eu preciso entender que assim, se eu estou vindo para o mercado, quem ganha mais se expõe um pouco mais. A questão é que você tem que ter sabedoria para se expor. Tá? Então, a região é muito importante. Vamos se expor na região. Vamos nos expor na região. A região não é tão legal. Então, eu não vou ficar com uma quantidade maior de contratos. Pô, Matheus, o que o mercado fez ali estaria bom se eu tivesse exatamente fazendo isso. Cara, reduz então a mão. Tá tudo no seu controle. A grande sacada e, na verdade, o grande problema também do mercado é esse. É que é tudo no seu controle. Então, assim, se você não entender que você quem manda, e aí você precisa, né, alinhar as coisas, cara, fica muito difícil de você ser feliz no mercado no longo prazo, tá? Você que manda, você tem que ter responsabilidade, você precisa estopar, você precisa pôr trava, tudo você, entendeu? Você vê a maneira que o mercado tá agora. Ai, cara, não quero mais me expor, Matheus, se der tudo errado, eu quero tirar um exemplo, tá? Praticamente 90% da mão se ele voltar de novo para lá. Eu não quero. E aí eu fico ali com quase R$ 600 se tudo der errado. Você pode fazer também. Tá tudo no seu controle. Você pode ir aproximando stop. Cara, a única coisa que eu peço, faça aquilo que você acredita a ponto de fazer todo santo dia. Porque se der errado, beleza, amanhã vai dar certo. Vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo. Então, essa aula acho que deu para falar de algumas coisas. Cuidado para você não ficar se expondo com aquele grupinho do mercado, que é o grupinho que chega sempre no final da festa. Tá? Mercado batendo aqui no alvo, eu já finalizo, ou parando ali também, porque já deu, né? E aí, Matheus, dá para diminuir a mão agora? R$ 700 positivo? Dá para diminuir até pela metade. Aí é tudo você. Como eu posso aceitar ali? Entende? Ou como eu posso falar, não, é 0-0, só que aí, uma sexta-feira, que eu tô gravando isso para vocês, uma sexta-feira, 4 da tarde, eu deixar uma operação dessa voltar no 0-0, será que eu vou ter outra oportunidade? Então eu preciso pensar. É nessa que a minha cabeça, ela precisa falar assim, opa, então eu tenho que tomar cuidado. Porque o mercado pode vir me enganar. Mas sempre você que decide. Certo? Estávamos com 700, estamos com 500, e aí? Vamos sair, vamos ficar, vamos reduzir a mão? Isso é uma coisa que você tem que trabalhar. E de preferência, trabalhe isso com 3 contratos. Trabalhe isso pequenininho. E aí depois, você começa a aumentar um pouco mais sua mão para tentar fazer as coisas acontecerem ali. Certo? Bom, gente, não tem como eu aumentar a velocidade que eu tô ao vivo. Não tem muito o que eu fazer.
Eu vou ter que fechar o vídeo aqui, foi mais para vocês entenderem por que da venda, o que eu gosto, o que eu não gosto, podendo dar certo, dar errado. É o que o mercado tinha para apresentar nesse momento. O mercado ele está totalmente indeciso. Quem está deixando o mercado mais indeciso é os 60 minutos, 4 e 3 da tarde, tá? Então, é isso que está deixando o mercado indeciso. Só que o mercado pode bater mais uma vez para baixo se ele quiser, enfim. Aí é sobre o mercado. Vamos aceitar os 500? Bora? Pum, pronto. E aí, lógico, se a gente fosse ficar no mercado aqui, talvez você poderia tentar levar um pouco mais, enfim, fazer as coisas darem certo. Mas você vê que o mais importante é onde eu me posiciono. Quando eu me posiciono bem, é mais fácil de eu ficar longe dos riscos, certo? Então, vamos que vamos. E eu vou deixar esse vídeo no YouTube, tá? Vou ter que deixar esse vídeo no YouTube porque ficou muito grande. Espero que tenha sido uma aula boa para vocês aí, tá? Valeu!